Irmãos, vamos fazer uma reflexão sobre o quarto domingo da Quaresma, no texto que nós acabamos de ouvir, do capítulo 9 do evangelista João. Se diz muito com razão que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade de olhos abertos. Na realidade, isso vale para toda genuína espiritualidade, ou não seria verdadeira uma espiritualidade que nos alienasse ou nos isolasse da realidade, em particular da realidade mais dolorida e sofredora. Há motivos para suspeitar de uma espiritualidade que não desemboca na compaixão, entendida como capacidade de entrar em sintonia com o outro que sofre e que se traduz numa ação eficaz a seu favor, a favor do oprimido. A campanha da fraternidade deste ano nos apresenta o samaritano como personagem inspirador na nossa vivência de espiritualidade cristã. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Todos nós, de uma maneira ou de outra, somos cegos de nascimento, porque nascemos e crescemos em meio a sistemas sociais e religiosos que domesticaram nosso olhar, nos educaram a ter um olhar avesso e atrofiado. A cura do cego de nascimento, apresentado por João, é o sinal que nos fala daquilo que o Senhor nos oferece: caminhar na claridade do dia. Este homem está cego, já que nasceu no mundo fechado e ao longo de toda a sua vida aprendeu a ver com o olho cego da sinagoga. Jesus vai curá-lo através de um gesto de íntima proximidade. Não realiza um espetáculo para provocar espanto, nem diz palavras ininteligíveis. Simplesmente agachou-se, cuspiu no chão e com a sua própria saliva fez um pouco de barro. Com a gema de seus dedos, tocou com ternura os olhos do cego e o enviou a lavar-se na piscina de Siloé. Jesus aqui faz como Deus, que mais uma vez cria do barro, como Deus criou Adão. É uma cena de reconstrução de uma pessoa quebrada e que nos recorda o primeiro barro com que Deus oleiro criou o ser humano. No cego curado se revela a ação permanente de Deus, despertar a luz escondida em nosso interior, ativar a vida para dar-lhe amplitude maior. Com o relato do cego de nascença, o evangelista João está propondo um processo catecumenal que conduz o ser humano das trevas à luz, da opressão à liberdade, da identidade ferida a uma identidade reconstruída, da exclusão à participação. Mas para isso é preciso deslocar-se, fazer a travessia e descer em direção a Siloé, lugar das águas recriadoras. Esse texto remete à experiência fundante da nossa própria vida. O caminho de descida é o caminho da vida. Siloé está situada na parte baixa da cidade de Jerusalém, afastada daqueles que na parte alta controlam e manipulam a religião, a economia, a sociedade e as pessoas, através da centralidade da lei, do culto, da tradição. Lá em cima, não há possibilidade da vida se expandir e se expressar em todas as suas potencialidades. O reservatório de Siloé estava situado fora das muralhas, na parte baixa de Jerusalém, e recolhia a água da fonte de Gijom, e que chegava até ele conduzida por um canal túnel, daí o nome aramaico de Siloá, que significa emissão, envio, água emitida, enviada. Era uma maravilha da engenharia, mandado construir pelo rei Ezequias no ano 700 a.C. para fazer a água chegar à cidade. No final daquele túnel, o cego se faz presente, lava-se, assume sua vida, torna-se independente, um novo nascimento. Agora ele começa a acreditar em si mesmo, em seu valor como ser humano, em sua capacidade de ver e de dar direção à sua vida. Assume a sua condição humana e deixa de se sentir escravo dos outros, controlado por pais, controlado por mestres, como um mendigo inútil,
Na sua liberdade, ele agora pode assumir a sua vida, dizer, se afirmar, ser alguém. Inspirados no evangelista João, poderíamos dizer: a doença é a manifestação da perda do contato do ser humano com a sua fonte divina. As duas narrativas de cura mais importantes de João ocorrem no tanque de Betesda e no reservatório de Siloé. Quando o ser humano é separado da sua fonte divina, ele adoece, e a cura acontece quando esse contato com a fonte interior é restabelecido. Para que isso aconteça, Jesus não precisa levar o doente até a piscina de Siloé. Bastam um encontro com ele e a força da sua palavra para reconectar o enfermo com a sua fonte profunda, da qual estivera separado. Jesus reconstrói o cego quebrado em sua dignidade, mas o motiva a assumir a sua responsabilidade, deslocando-se ao reservatório de água de Siloé e rompendo a sua dependência para com os fariseus e sacerdotes que o oprimiam, o mantinham preso à sua situação de cegueira existencial. O apelo de Jesus é para que o cego seja ele mesmo, em liberdade, com seus gestos e com a força da sua palavra. Jesus despertou no cego a mobilidade e a independência. Nesse sentido, caminhar em direção a Siloé é descer em direção à própria humanidade, ao mais profundo de si mesmo, para lavar-se no manancial das águas puras. O cego seguiu as instruções, recuperou a vista e atingiu a integridade humana. Passou da morte à vida, da opressão à liberdade. Todos sabemos que o ser humano é dotado de recursos internos inesgotáveis. Cada um possui dentro de si uma fonte de forças reconstrutoras, renováveis e resilientes. Mas muitas vezes é preciso de um estímulo externo para reconectar-se com essa fonte. Sabemos e sentimos no mais profundo o que é mais saudável e vital para nós. Porém, precisamos do encorajamento externo para voltar a confiar em nossas próprias potencialidades. O Evangelho deste domingo, então, nos ensina o caminho através do qual descemos a uma dimensão mais profunda e assim chegamos à corrente subterrânea. Aqui experimentamos a unidade de nosso ser, aqui é o lugar da transcendência, onde a nossa transformação realmente acontece. Tal experiência significa abertura, dilatação do coração, expansão da consciência, ao ver que tudo parte de Deus, é fonte do rio da vida, e tudo volta para Deus, o rio que mergulha no mar. A experiência de oração junto à piscina de Siloé nos conduzirá a outra fonte, aquela que brota do coração, que estava ressequida, nos impedindo de reconhecer o murmúrio da água viva. Sentados à beira da fonte silenciosa, poderemos também nós atingir experiências imprevistas, surpreendentes, ou reconhecer através do murmúrio, do barulho das águas, vozes novas, que nos levam a peregrinar para as regiões desconhecidas do nosso próprio interior. Só assim poderemos vislumbrar o outro lado e tocar as raízes mais profundas que dão sentido e consistência ao nosso viver. O manancial, a fonte de nosso ser essencial, constitui a nossa autêntica vida. É preciso descobri-lo, nos abrir a ele, fazer-nos transparentes a ele e vivê-lo cada dia. Essa é a plenitude da nossa realização. A descida até o mais profundo de nós mesmos requer que deixemos para trás um contexto de competição, de rivalidade, de vazio, de fechamento, de rigidez, de superficialidade, de isolamento. O encontro com a água viva abre um futuro novo, nos motivando à tomada de decisões, a assumir um estilo de vida coerente com aquilo que encontramos no fundo do nosso próprio coração. Tenhamos, pois, a coragem de seguir adiante e nesse momento de fragilidade que vivemos em nossa igreja, em nossas comunidades, tenhamos absolutamente fé e esperança no ressuscitado.